Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Talvez já tenhas lido alguma vez os livros do Harry Potter. Se os lestes, não precisas de muito contexto, mas também se não os leste, basta saber que os livros e os filmes narram as aventuras de Harry, um aprendiz de feiticeiro, cujo mentor e protetor é o diretor da escola de magia, onde ele estuda, o professor Dumbledore. O grande inimigo de Harry, o vilão de toda a história, é Lord Voldemort. Talvez, não sei, este tipo de literatura fantástica e de magia te agrade, ou talvez não. Mas há um momento em que Harry está a falar com o seu instrutor, o professor Dumbledore. Estão a tentar compreender as motivações do vilão, o Lord Voldemort, as razões das suas ações malignas. Harry não consegue entendê-las, parecem-lhe absurdas. E há um momento em que o professor lhe diz: se ele, referindo-se a Voldemort, se ele tivesse compreendido, talvez não se tivesse atrevido a fazer o mal. Mas, se fosse capaz de compreender, não seria Lord Voldemort e nunca teria matado. Senhor, o que o professor quer dizer a Harry é que Lord Voldemort, no fundo, destrói aquilo que não compreende. E isto é verdade, tem algo de verdadeiro, Jesus. O mal e o pecado contaminam a compreensão das coisas. Quando as coisas não se compreendem, quando se veem de forma deformada ou como uma ameaça ou um perigo, acabam sempre por ser destruídas. Quando alguém é incapaz de reconhecer o bem, incapaz de o compreender, então o bem transforma-se numa ameaça e sente-se a necessidade de o destruir. Pensando bem, Senhor, também na minha vida, o drama do mal e do pecado não é apenas levar-nos a fazer coisas más. O drama começa antes. O mal e o pecado levam-nos a não compreender as coisas boas, a vê-las como ameaças e a tomar decisões absurdas. Às vezes pensamos que o pecado afeta apenas aquilo que fazemos, mas o pecado afeta também aquilo que compreendemos. Penso nisto, Jesus, ao meditar contigo o Evangelho que hoje a Igreja nos propõe. Conta-nos hoje uma parábola que sempre me pareceu um pouco dura, a história de um proprietário que planta uma vinha e a arrenda a uns trabalhadores. Quando chega o tempo da vindima, envia os seus servos para recolher os frutos. Mas os trabalhadores rejeitam-nos. A uns espancam, a outros apedrejam e a outros matam. O proprietário decide então enviar o seu filho, pensando que o respeitarão por ser seu filho. Mas os trabalhadores, ao vê-lo, dizem: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficamos com a herança. Agarram-no, lançam-no fora da vinha e matam-no. É brutal, Senhor, é tremendo. Mas eu paro aqui, Jesus, e digo-te com toda a franqueza que o raciocínio destes trabalhadores até me parece um bocado absurdo. Além de cruéis, eles parecem um pouco inteligentes. Como é que eles poderiam ficar com a herança apenas matando o filho? Para isso, teriam primeiro de matar o pai, que é o proprietário, e por isso, Senhor, a reação até nem tem muito sentido, é absurdo, não consigo compreender. Senhor, como é que eles não eram capazes de perceber o absurdo das suas ações? E por isso vem-me à cabeça aquela frase de Dumbledore: se tivesse compreendido, talvez não se tivesse atrevido. Se aqueles trabalhadores tivessem compreendido, não se teriam atrevido. Precisamente porque não compreendem, fazem o que fazem. Assim funciona em nós também, Senhor, o pecado. O mal vai contaminando o conhecimento, corrompendo a compreensão das coisas e vai-nos assim incentivando a destruir aquilo que não se compreende, porque é percebido como uma ameaça ou um perigo. Aqueles trabalhadores não compreendem a sua posição, nem a do seu Senhor, nem os seus enviados, nem o seu filho. Não param para pensar, não procuram compreender. Veem tudo como uma espécie de ameaça e por isso destroem. Se estiveste hoje na missa, talvez terás ouvido também na primeira leitura o livro do Gênesis, a história de José, o filho mais novo de Jacó.
Os seus irmãos invejam-no e detestam-no, e quando o veem aproximar-se dizem: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo num poço. Depois diremos que uma fera o devorou. Veremos no que dão os seus sonhos. Senhor, a eles chamam-lhe o sonhador. O sonhador é o estranho, aquele que é diferente, aquele que não compreendem. E aquele que não compreendem querem destruir. É a mesma lógica do Evangelho de hoje. Jesus, começamos estes 10 minutos pedindo-te que nos convertas. E é isso que quero nesta quaresma, converter-me. Converter-me do pecado que ainda está em mim. Às vezes penso, Senhor, que converter-me é apenas deixar de fazer coisas más. E é verdade. Mas não é só isso. Para enfrentar o pecado e deixar o mal, preciso primeiro de compreender o bem. A conversão não é apenas o agir, começa antes no compreender. Talvez, Senhor, a conversão que tu me pedes na quaresma seja, antes de mais, aprender novamente a compreender. Converter-me não é só deixar pecados, é reaprender a reconhecer o bem. Porque o pecado promete sempre um bem aparente, promete descanso, autonomia, satisfação imediata. Mas no fundo tira-me algo, tira-me a paz, tira a clareza, tira a alegria profunda, tira a capacidade de amar. O pecado nunca acrescenta verdadeiramente. Aquilo que sabe fazer é substituir. Jesus, ajuda-me agora, com sinceridade, a perguntar-me que bem estou eu a evitar compreender neste momento da minha vida. Talvez uma reconciliação que adio com algum familiar, com algum amigo. Talvez uma mudança interior que me assusta. Ou talvez me peças mais tempo de oração, ou se calhar que eu aprenda a confiar mais, a perdoar alguém. Talvez aceitar uma cruz pequena que pode transformar o meu coração. Dá-me luz, Senhor, para ver um bem escondido por detrás das tuas exigências. Penso também, Senhor, na confissão. Quantas vezes me vou confessar apenas pensando no mal que fiz? E é verdade, isso é importante. Mas talvez falte um passo. Descobrir contigo o bem que perdi. Porque quando percebo o bem que o pecado me roubou, essa paz, essa simplicidade, a proximidade contigo, então nasce dentro de mim um desejo novo de mudar. Também em cada missa, Jesus, eu peço perdão pelos pensamentos, palavras, atos e omissões. Aquilo que poderia ter pensado melhor. Peço desculpa por essas ausências de compreensão das pessoas que tenho ao meu lado, daquilo que me acontece e que me apetece destruir como Voldemort. E por isso, Senhor, termino esta oração com este propósito simples. Hoje, diante de algo que me custe, diante de uma exigência, diante de um esforço, diante de uma contrariedade, quero perguntar: e se isto for um bem que ainda não compreendo? Senhor, abre-me os olhos. Ensina-me a compreender para poder amar. Nesta quaresma quero por isso converter-me também no meu modo de ver. Quero pedir-te, Jesus, não apenas força para evitar o mal, mas luz para reconhecer o bem. Sei que não faço magia como Harry Potter, mas quero colocar tudo da minha parte para ouvir, para compreender, para amar as pessoas que tenho ao meu lado. Senhor, olho para a tua mãe e, minha mãe, tu guardavas tudo no teu coração. Não reagias imediatamente. Procuravas compreender antes de agir. Ensina-me também a ser olhar paciente. Ensina-me a não rejeitar apressadamente aquilo que Deus permite na minha vida. Ensina-me a ponderar, a escutar, a deixar que a luz de Deus ilumine aquilo que às vezes não compreendo inicialmente. Minha mãe, como fizeste tu, que guardaste no teu coração tantas coisas que não compreendias. Senhor, olho-te finalmente para ti e penso no Harry Potter e penso nesse conselho que lhe deu o seu sábio professor. Não quero destruir aquilo que não compreendo. Senhor, aquilo que tu fazes àqueles que te destroem na cruz e que vamos recordar dentro de pouco, é dizer precisamente isso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque não sabem o que destroem, não sabem aquilo que matam.
Quero-te pedir, Senhor, e minha mãe, a força para compreender o bem escondido em tantas coisas da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.